glória a Deus, irmãos, aí pelo nosso ministério de louvor, que Deus continue abençoando, que Deus continue usando tremendamente. Nós vamos estar fazendo o nosso momento de oferta, irmãos, e eu gostaria de ler uma passagem bem conhecida nossa, que está em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, honra ao Senhor, né, com todos os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Amém? Porque Provérbios está falando aqui, a primeira parte, que ele está falando do dízimo, né? Quando nós recebemos no nosso ganho, a primeira parte, querido, ela é do Senhor. 10%, a gente tira 10%, que não é nosso e é do Senhor. Quero incentivar você, encorajar você, querido, a ofertar nessa noite, querido, né? A dizimar ao Senhor, aí na tua casa mesmo, onde você está, querido. Você pode aí, né, separar o teu dízimo, a tua oferta, que eu vou orar aqui de uma vez, né? E Deus vai estar nos abençoando, vai estar enchendo os teus celeiros, amém? Transbordarão de vinho os teus lagares. Pai querido, Pai amado, eu quero, Pai, colocar nas tuas presenças, Senhor, esse dizimista, Pai, essa dizimista, ó Deus, essa pessoa que é ofertante, Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Deus, faz, ó Deus, transbordar em abundância, Pai, os lares, a casa, Pai, desse irmão e dessa irmã, Senhor. Abençoa, Pai, essa vida, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos mais uma vez, Pai, por cada dizimista, Pai, que tem sustentado essa obra, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto aí o conjunto das meninas estiverem louvando a Deus, você pode vir e ofertar aí mesmo na sua casa, ofertar ao Senhor e levar para a igreja na segunda, na terça ou na quarta-feira, na parte da manhã. Amém, querido? As meninas com oportunidade.
porque ali no lugar secreto o Senhor te vê, ali você pode chorar, ali você pode clamar, o Senhor vai te ouvir, é você e Deus, né? Muitas das vezes, você vai até o irmão, claro, ele pode orar pela sua vida, ele pode te socorrer, mas no lugar secreto é só você e Deus, onde você pode chorar, clamar, gritar, é só você e Deus, ele te entende, você pode desabafar, você pode gritar, não tem ninguém ali, é só você e o Espírito Santo, você pode gemer, o Senhor entende, né? Assim como Ana gemeu ali, ao qual ele entendeu, ela foi embriagada, né? Mas ela apenas, ela chorava com a alma, a voz dela não se ouvia, mas Deus ouviu o clamor de Ana, e Deus ouviu o clamor dela, ao qual ela trouxe a vida de Ana a Samuel, né? Que foi um grande homem do Senhor, que nessa noite aí você estivermos passando um momento de dificuldade, ao qual em você possamos pensar que não há mais solução para o seu problema, que não há mais solução para a sua vida, que tudo está acabado, que tudo está perdido. O Senhor fala para mim e para você nessa noite, entra no teu quarto secreto. Muitas das vezes o Senhor, nos nossos afazeres do dia, o Senhor espera por mim e por você, no quarto secreto. O Senhor espera por mim e por você, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o teu clamor, e Ele te espera, Ele espera ouvir o teu grito de socorro. E o Senhor, Ele acolherá o teu pedido. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o Senhor, em secreto, Ele vai te recompensar. Aleluia! Oh, Deus, te adoramos, ó Pai, e declaramos, ó Pai, que Tu és majestade, mas Tu és poderoso, Deus, que a Ti pertence, Pai, todas as coisas, ó Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, toda honra, toda glória. Oh, Deus. Para de adorar, você livre, não para de adorar. O
Olá, boa noite, graça e paz. Quero saudar os irmãos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso culto da Igreja Metodista aqui em Vila do Peão, o nosso culto online. Você que está nos assistindo aí, que não é membro, seja muito bem-vindo. Você que é membro, né, muito obrigado aí pela tua paciência, muito obrigado por estar nos ouvindo nessa noite. Glória a Deus. E eu gostaria de começar o culto nessa noite, antes de chamarmos aí o Ministério de Louvor, eu gostaria de meditar na palavra do Senhor, ou seja, eu gostaria de abrir o culto com um salmo, no Salmo 6, verso 1, diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma por tua benignidade, porque na morte não há lembranças de ti. No sepulcro, quem te louvará? Glória a Deus. Aqui o salmista faz uma oração de pedido de socorro e de livramento. E no último versículo que nós lemos, ele deixa bem claro: no sepulcro, quem te louvará? Ou seja, depois que nós morrermos, querido, não tem como nós clamarmos ao Senhor. Nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador enquanto estamos vivos. Fazer o bem enquanto estamos vivos, porque depois que nós descermos à sepultura, não tem mais como voltar atrás, não tem como nós clamarmos ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite e nós vamos começar o nosso culto nessa noite, né? Vamos fazer uma oração, vamos orar e depois vou chamar o Ministério de Louvor. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome, Pai, em mais um culto de domingo, Pai. Ó Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor esteja na direção desse culto. Fale conosco, Pai. Assim nós oramos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ministério de Louvor está com a oportunidade, aí, em nome de Jesus. Deus
muito bem, estamos de volta aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, no capítulo 18. Nós vamos estar meditando numa passagem da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhes disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixaremos de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Jeosafá: Não fale, ó rei, assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Trazei aqui depressa Micaias, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, o rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Queiná, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este ferirás os assírios até todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote e Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaias falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaias disse: Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, lhes disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? Ele disse: Sobe e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhes disse: Até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Eles não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: Ouvi, pois, as palavras do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhes disse: Com que? Ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerá. Sai e faz-o assim. Até aqui, querido. Vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez nós queremos glorificar o teu santo nome, Pai. Deus, nós queremos nessa noite, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor seja conosco, que o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos exortar, venha nos redarguir, Senhor. Pai, nós queremos ouvir
a tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a verdade, Pai. Não queremos ouvir mentira, Pai. Nós não queremos ouvir mentira somente para agradar o nosso ego, Pai. Seja conosco, Pai. Fala conosco. Assim nós oramos e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Diz, querido, a palavra do Senhor aqui em 1 Crônicas, no capítulo 18, da aliança que Jeosafá fez com Acabe. Uma aliança do inferno, porque Acabe não tinha nada de Deus. Acabe vivia aborrecendo a Deus. Acabe era aquele rei, querido, casado com Jezabel, perseguidora de profetas, perseguidora de homens e de mulheres de Deus, que fazia, acontecia e o marido dela não fazia nada. Via as maldades de Jezabel e ele não fazia nada para impedir. Então, Acabe, o rei Acabe, era um tipo de um homem, querido, que era dominado por Jezabel. Era um rei, queridos, que ao invés, né, dela como rainha ser submissa ao rei, submissa ao marido, como hoje, né, a mulher, ela é submissa ao marido, ela era o contrário ali, parecia que Acabe é que era submisso a Jezabel. Então, essa aliança que Jeosafá, que era um homem de Deus, que era um homem correto, né, um homem temente a Deus, caiu na besteira, querido, de fazer aliança, de se ajuntar com o rei Acabe. O rei Acabe era rei de Israel, Jeosafá era rei em Judá. Então, juntou, né, esses dois reis, querido, para se fortalecer contra os assírios. Mas foi uma aliança, querido, do inferno na vida de Judá, né? E Judá depois pagou as consequências, né? Jeosafá também pagou as consequências, não exatamente ele, mas a família dele. Mais na frente a gente vai ler essa passagem, a gente vê que os dois filhos, Josafá teve 3 filhos, né? Um reinou no lugar de Jeosafá, e esse que reinou ou ele mesmo matou a espada os outros 2 irmãos. Pagou um preço altíssimo. Judá pagou um preço altíssimo por essa aliança de Jeosafá com Acabe. Amém, querido? Eu quero dizer nessa noite, querido, que a aliança com pessoas erradas, aliança com pessoas que não temem a Deus, querido, nos afasta de Deus, entristece o coração de Deus. E a gente, o que mais vê hoje em dia, queridos, são pessoas se aliançando, pessoas, né, se unindo com outras pessoas, queridos, para poder fazer um mal ao próximo, para fazer um mal ao homem e à mulher de Deus, para fazer mal a um profeta de Deus, querido. Essas associações mais, querido, é o que Deus não quer, é o que Deus condena, entristece, como eu disse, o coração de Deus. Amém? Essas associações mais, querido, nós devemos nos afastar, querido. Amém? Êxodo no capítulo 23, 2, a palavra de Deus diz assim, olha, não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Ou seja, não seguirás a multidão para tomar parte com a maioria para torcer, para fazer mal àqueles que são homens e mulheres de Deus. Amém? Então, querido, não se associe com pessoas que têm um coração maldoso. Não se associe com pessoas que só pensam em fazer o mal ao próximo, que só fala mal do próximo. Não se associe com essas pessoas, querido, porque Deus com certeza não está nessa aliança. Deus com certeza não está nessa associação em que você está fazendo. Amém, queridos? São as influências malignas, né, que muitas das vezes acontece na nossa vida. Muitas vezes nós somos influenciados por atos malignos, por pessoas com pensamentos malignos. Seja você, queridos, seja você aquilo que Deus falou ao teu coração. Amém? Não se associe com esse tipo de pessoas, porque a influência, muitas das vezes, queridos, né, nos leva, querido, a perder a nossa salvação. Queria falar aqui, querido, do rei Salomão, que teve a influência das suas mulheres.
Porque já na velhice de Salomão, ele foi influenciado por suas mulheres e começou a servir outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Amém? Não estava mais servindo a Deus como Davi, como o pai dele havia servido a Deus. E isso, queridos, são as influências. Devemos fugir dessas influências malignas. Amém? Quando a gente se associa, quando a gente se junta com alguém que tem um pensamento maligno, querido, a tendência, querido, é essa pessoa que tem um pensamento maligno, querido, nos influenciar em muitas coisas negativas que não é do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. E Salomão, querido, no final da vida dele, querido, aconteceu isso. 1 Reis 11:4, nós podemos ver essa passagem quando ele fala: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhes perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Amém? Glória a Deus. Fugir, querido, dessas influências malignas, assim como Josafá teve a influência de Acabe na vida dele nessa ocasião. Falando sobre os profetas, queridos, muitas das vezes, queridos, quando nós vimos ali Acabe reclamando que Micaias não profetizava aquilo que era bom para ele, mas Micaias tinha um compromisso com Deus. Micaias tinha um compromisso com o Senhor de falar a verdade, doa a quem doer. Hoje, querido, hoje em dia não é muito diferente. Se o pregador, se o pastor começa a pregar muita exortação, aquilo que Deus está mandando ele pregar, querido, ele é hostilizado, ele não serve mais, é um mau pastor. O pastor só sabe falar coisas ruins. É da mesma forma. E por isso que muitas vezes nós somos odiados. Porque os pregadores, pastores, querido, não estão aí para agradar ao homem, para agradar a mulher. Nós estamos aí, querido, era para apacentar, para pregar a palavra da verdade, para pregar aquilo que Deus colocou no nosso coração, para pregar a congregação, querido. Não é para agradar, amém? Muito embora muitas pessoas até reclamem, né? Comigo mesmo já aconteceu, um irmão que já não está mais na igreja, virou para mim e falou: o senhor poderia, pastor, pregar alguma coisa, né, para a gente se alegrar, para levantar a igreja. Eu falei assim: o dia que o Senhor me der a palavra para exaltar, para elogiar, querido, né, com certeza, né, eu vou pregar aquilo que Deus me deu. Mas Deus, por enquanto, não está dando esse tipo de palavra, porque Deus sabe que a igreja precisa de conserto. Então, muitas das vezes acontece isso. Às vezes a igreja está precisando de um conserto, o povo está precisando se consertar, né? E o pastor começa a pregar conserto, a correção. E muitas pessoas, né, não aceitam a correção que vem do pastor. O pastor não serve, o pastor é ruim. Amém, queridos? E muitas vezes nós somos odiados por pregar a verdade. Como Miqueias foi odiado por Acabe, porque Miqueias tinha compromisso com a verdade, tinha compromisso com a palavra da verdade, a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O profeta Isaías já falava isso no capítulo 66, lá no finalzinho de Isaías, no capítulo 66, no versículo 5, ele diz assim: ouve a palavra do Senhor, os que temeis da sua palavra, vossos irmãos que vos odeiam e para que longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Glória a Deus, irmãos. Mas é dessa maneira, queridos. Devemos pregar a verdade, fazer igual Miqueias, pregar a palavra que Deus colocou no nosso coração. Não tente agradar homens e mulheres, querido. Faça o trabalho da obra de Deus para agradar a Deus, para agradar ao Senhor, não para agradar a homens. Eu sei que você vai ser odiado, você vai ser caluniado, você vai passar por perseguição, mas você vai estar, querido, fazendo a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Que você possa refletir nessa palavra, nessa pequena palavra dessa noite, querido. Todas as vezes que você for se associar com alguém, fazer aliança com alguém, ore a Deus,
pense bem, analise bem essa pessoa. Quem é essa pessoa em que você está fazendo aliança? Essa pessoa em que você está se associando. Pense bem, né? Para que você não venha cair no mesmo erro que Jeosafá caiu, né? Em se aliançar com Acabe. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, nós queremos mais uma vez te agradecer, louvar o teu nome, ó Deus, por esta noite, Pai, por essa palavra, ó Deus, que foi ministrada, Pai, aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, seja conosco, Pai, seja com cada membro dessa igreja metodista em Vila do Peão, seja com essas pessoas que estão nos assistindo agora, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha nos dar discernimento, abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, ó Pai, a essas questões, Senhor, para que, Deus, nós não venhamos, ó Deus, a nos aliançar, Pai, a nos associarmos, Pai, com essas pessoas, ó Deus, que são mais de pensamentos malignos. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser, Pai, influenciados, Pai, por essas pessoas, Deus. Então nos livra, Deus, em nome de Jesus, Pai, dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, não deixe, Pai, que nós venhamos a cair no erro, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos, ó Deus, a discernir a tua voz, Pai, saber quando é o Senhor que está falando conosco, Pai, em nome de Jesus, porque nós não queremos, Pai, seguir falsos profetas, Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos, ó Deus, ouvir e obedecer a tua palavra, seja ela ruim, Pai, seja ela uma palavra boa, Pai, nós queremos ouvir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos, Pai, assim nós glorificamos o teu santo nome, te agradecemos por mais um domingo, Pai, por mais uma noite de domingo na tua presença, Pai, oramos, te agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, querido, que Deus possa te abençoar aí onde você está. Quero dizer para os irmãos que amanhã nós vamos estar ali na nossa secretaria na igreja para te atender. Amém, querido? Você que ainda não levou o seu dízimo esse mês, está com dificuldade, dá um pulinho lá, né? E nós vamos estar lá, conversar, vamos orar por você, orar pelo teu dízimo, pela tua casa, orar pela sua vida. Amém, querido? Não deixe de ir. Amém? Nós vamos estar ali. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, né? Se você estiver precisando, querido, de algo, fale conosco. Entre lá no nosso zap, nosso privado, converse com a gente, amém? Que nós vamos, na medida do possível, atender você, né? Vamos aí poder socorrer você de alguma forma. Não sei qual é a forma que nós vamos te ajudar. Talvez você não esteja precisando, por exemplo, de cesta básica, mas de repente você esteja precisando de uma palavra amiga, precisando desabafar. Esse isolamento social deixa as pessoas muito deprimidas. E nós vamos com máscara, né? Tudo direitinho, esterilizado, com todo cuidado, amém? Para te atender, para te socorrer, amém? Estamos aqui para ajudar, amém, queridos? Glória a Deus. Então até amanhã, se Deus quiser, e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, irmãos.